irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Desejo um bom dia a todos os inscritos, que Deus vos abençoe, a todos os inscritos que estão chegando agora, os novos, que Deus também possa vos abençoar. Quero deixar aqui o Café com Deus, que está em Neemias, capítulo 1, uma palavra muito conhecida que fala, né? Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. A palavra de Neemias, filho de Acalias, que sucedeu no mês de Queleu, no ano 20º, estando em Suzã, fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntou-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em um grande estado de miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas coisas, essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, e estive jejuando, orando a Deus dos céus. A palavra de Deus fala que Neemias, né, ele era um servo do rei. E a palavra de Deus fala que o seu irmão, ele vai até Neemias, seu irmão Acalias vai até Neemias para relatar, né, como se encontrava Jerusalém, os seus muros fendidos, né, os poucos que tinham restado estavam num estado miserável, numa decadência terrível, porque nós sabemos que, né, louvado seja o nome do Senhor, uma descrição do estado daquele povo não era uma descrição de um estado bom, de um estado alegre, de um estado feliz, porque um estado miserável já fala tudo, é um estado em que a pessoa não tem, né, abrigo, não tem comida, não tem alimento e principalmente, né, estavam, né, sem Deus, estavam completamente abandonados. A palavra de Deus fala que quando ele ouve isso, Neemias ouve isso, ele se alegrou? Não, ele não se alegrou. A palavra de Deus fala que ele chorou em escutar isso. Ele chorou em saber do estado lastimável que se encontrava o povo de Israel. Aí a palavra de Deus, lá no versículo 6, fala assim: a oração do teu servo que hoje faço perante a ti, né, de noite pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos teus filhos de Israel, que pecamos contra ti também, a casa de meu pai pecamos. Ou seja, ao saber, né, das aflições de Israel, ele foi orar ao Senhor. Ele foi orar ao Senhor, né, sobre os pecados. E ali ele confessou os pecados, não só dele, mas do povo de Israel, chamando a atenção de Deus, né, para aquele lugar. Porque é isso que acontece na nossa vida. Quando nós sabemos do estado lamentável de alguma pessoa, a nossa primeira atitude é irmos para o joelho, orarmos ao Senhor, buscarmos em Deus entender o porquê, né, que aquela pessoa está passando aquela situação, né, o porquê que aquela pessoa está sendo afligido. E assim não foi diferente na vida de Neemias. Ele foi orar, ele foi buscar o Senhor. Aí a palavra de Deus fala que Deus, né, eu creio que escutou a oração dele. Por quê? Porque quando ele vai servir o rei percebe que Neemias está com o semblante caído, triste. Nós não sabemos como era o semblante de Neemias servindo o rei, mas nós cremos que era um semblante de satisfação, de alegria. Porque se o rei percebe que Neemias estava num estado de muita tristeza, é porque o semblante dele se decaiu ao saber. E muitas das vezes é assim, né? A gente deixa o nosso semblante cair mesmo quando nós sabemos, né, de coisas que às vezes entristecem o nosso coração. E assim o rei, ele perguntou a Neemias, né, o porquê ele estava naquele estado, e Neemias pediu ao rei que ele pudesse se ausentar para que ele pudesse ir lá fazer algo por aquele povo. E muitas das vezes nós temos que pedir ao rei. E quem é o nosso rei? Nosso rei é o Senhor Jesus. Nós temos que orar, saber o que podemos fazer, sabemos onde podemos nos direcionar para estar fazendo algo perante esse povo que tem sofrido, que tem gemido. Nós vemos a quantidade de pessoas que têm ceifado a sua vida pela depressão, que é a doença desse século, por pessoas que têm se encontrado com câncer, pessoas que estão morrendo porque não tem o que comer, não tem o que vestir.
né? Enquanto muitas das vezes, né, o povo tem abandonado, louvado seja o nome do Senhor, mas ainda há remanescentes que sofrem ao saber o estado miserável de alguns lugares que precisam da presença do Senhor. E ali a palavra de Deus fala que o rei não tão somente liberou Neemias, mas também fez cartas para que ele pudesse conseguir materiais exclusivos para trabalhar naquele lugar. Também fez carta para que ele pudesse passar, para que ele pudesse chegar lá naquele ambiente em segurança. E a palavra de Deus fala que ele chegou lá naquele lugar. A palavra de Deus fala, lá no capítulo 2, versículo 12, que fala assim, ó: e de noite me levantei eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Né? Ele foi montado, ele não declarou a muitas pessoas o que iria fazer, né? Mas a palavra de Deus fala que ele foi edificar os muros, ele foi levantar aquilo que se havia derrubado. E nós sabemos que quando, né, você começa a edificar muros, você começa a fazer a obra, pessoas se levantam contra a tua vida. A palavra de Deus fala que levantou-se Sambalate, Tobias, né, levantou-se para tentar parar a obra que havia na vida de Neemias. A todo custo tentaram paralisar ele, tentaram levar ele para laços que eles armaram para tentar até mesmo ceifar a vida de Neemias, para que ele não pudesse continuar a edificação dos muros. Mas nós sabemos que ele falou que estava numa grande obra, de maneira que ele não poderia descer. Sambalate, Tobias e Gesem tentaram todas as vezes contra a vida de Neemias, mas o segredo de Neemias foi não parar a obra que Deus tinha na vida dele. Talvez você por um instante parou a obra que Deus tem na sua vida, né? É momento de você voltar a edificar os muros. Quais são os muros na sua vida? Sua casa, seu lar, sua família, seus amigos, sua parentela. Esses são os seus muros, as pessoas que estão do seu lado, seus vizinhos, e até mesmo se Deus tiver um posicionamento para a tua vida, as nações, porque nós sabemos que Deus não chama ninguém para uma obra pequena, mas Deus sempre chama para uma grande obra. Então seus muros são esses agora, e talvez ao decorrer do tempo, você deixou, louvado seja o nome do Senhor, de edificar os muros. Volte a edificar os muros. Deus tem uma grande obra a realizar na tua vida. E Deus quer ver você falando como Neemias: eu não vou descer porque de maneira nenhuma, porque o Senhor não quer que as obras das mãos parem. Deus não quer que as obras das suas mãos parem. Então que nesta manhã você venha entender que Deus, ele tem uma obra para a sua vida. Deus, ele tem uma obra contigo, com a tua família. Que Deus possa ser contigo e que você de maneira nenhuma venha descer, mas venha falar como Neemias: estou edificando os muros de maneira que eu não posso sair. Não saia daquilo que Deus colocou, as suas responsabilidades, para que você venha fazer. Amém? Que Deus te abençoe. Um excelente dia para você, para sua casa e para sua família.